Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 5. E vamos ver aqui a descrição que o Espírito Santo faz a respeito de um homem que foi tremendamente usado por Deus. Um homem que não provou a morte. Esse homem está vivo até hoje nos céus com o Senhor. Esse homem fez coisas espantosas. Foi um predestinado missionário igual você é. Foi um especial igual você é. E Deus diz assim, Tiago 5,17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um homem dominou a natureza. Um homem tornou-se senhor do tempo. Fez uma única oração. Fez uma única oração, pediu. E Deus, durante 3 anos e 6 meses, não mandou chuva. Depois orou 7 vezes e a chuva veio. Vamos estudar o que aconteceu aqui. Porque, meu irmão, se Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, tinha os seus altos e tinha os seus baixos, igual a nós, e conseguiu isso, Deus está dizendo, você pode fazer. Você pode ser essa bênção. Não há por que você não ter essa bênção. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 17. Vamos ver um pouquinho as condições que Elias tinha nos seus dias, os desafios que ele enfrentou. Israel havia sido dividido em 2 reinos. Havia o reino do norte, composto de 10 tribos, 10 nações que surgiram dos filhos de Jacó, e havia o reino do sul, composto de 2, chamado de Judá. Judá e Benjamim, 2 tribos. As 10 tribos continuaram com o nome de Israel. As outras 2 passou a ser o reino de Judá. Estamos falando do reino de Israel. Houve um problema, surgiram 2 partidos que disputaram o poder, e um deles ganhou, foi mais forte que o outro. Que na obra de Deus não deve acontecer isso. O pior erro é quando o homem disputa a liderança do povo de Deus. A liderança do povo de Deus deve vir só pelo Espírito de Deus, que conhece tudo. Ali disputaram. E um cidadão ganhou, está no capítulo anterior, do primeiro livro de Reis. O nome dele é Omri. Você vai ver isso no capítulo 16, do 21 em diante. Esse homem foi rei durante 12 anos e foi uma peste. Fez tudo o que era errado. E o pior, como rei, passou o reinado ao morrer para o seu filho, chamado Acabe, e como péssimo homem diante de Deus, deixou um péssimo exemplo ao seu filho. Nós sabemos disso, que os filhos imitam os que veem em nós. Se você é um desonesto, provavelmente seu filho será desonesto. Se você é uma pessoa que não respeita o seu lar nem o lar do próximo, seu filho também vai fazer a mesma coisa. Eles seguem os nossos exemplos. Se olharmos para esses coitados que ficam assaltando aí, e formos ver quem os colocou no mundo, vamos ver que eles foram mal ensinados e ensinaram essas pessoas de maneira má. Tivesse ensinado o que é certo, não estariam aí. Ah, missionário Soares, mas o senhor não sabe que é miséria. Talvez você não saiba, eu sei.
Meu pai tinha 5 filhos, era pedreiro, passava 2 meses sem comer um pedaço de carne. Mas a minha mãe dizia: nós não fazemos essas coisas erradas não. Nós somos gente de vergonha. Nós somos gente de caráter. Passamos fome, mas não agimos desonestamente. Quando a galinha do vizinho colocava um ovo debaixo de uma moita no nosso quintal, minha mãe pegava o ovo que era necessário para nós e devolvia a vizinha. O exemplo era dado desde pequeno. Tem que dar o exemplo, meu irmão, tem que dar o exemplo, minha irmã. Filho de ovelha, ovelha é, de cabrito, cabrito é. E esse Acabe era o filho de um cabrito. E ele assumiu o reino de Israel. Foi pior do que o pai. Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que não era do povo de Deus, era ligada a cultos a deuses, e ela trouxe para Israel esses cultos. Ele, que já era um homem fraco, deixou ser vencido por ela, e usaram e abusaram. O homem era terrível. Como rei, matava quem quisesse. E Deus estava precisando de dar uma repreensão naquele homem. E parece, ou os profetas estavam quase todos mortos, ou estavam acovardados. Então o capítulo 1 de 1 Reis 17 diz assim: então Elias, este que orou para chover, o tisbita, dos moradores de Gileade, não era um profeta, era 2 moradores, pessoa normal como eu e você, mas que amava a Deus, que se esforçava para servir a Deus. 2 moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui está muito resumido. O Acabe, o rei, foi em certo local e Elias foi ao seu encontro. Sentiu de Deus. Não foi a sua mente que falou. As pessoas têm que aprender que mente não deve nos dominar. A mente, alguém nos fala mal, nós queremos responder na hora. É o natural falando. Vemos uma pessoa necessitada, já queremos dar de pronto. É o natural. A pessoa de Deus busca a direção. Pai, eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? Às vezes tem que dar uma ajuda financeira. E às vezes a ajuda financeira é a perdição. Tem que dar um bom conselho. Tem que ser uma oração. Então a pessoa tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. E ele buscando a Deus, Deus colocou no coração dele: eu quero que você vá, procure o Acabe e fale isto e isto com ele. Humanamente falando, ela é loucura. Muitas vezes a chamada de Deus, olhando com os olhos naturais, parece loucura. Dá para o joelho bater. Como é que eu, um simples cidadão, vou chegar diante do rei, se conseguir chegar até lá, ainda vou dar essa repreensão ao rei? O que será de mim? Quando Deus fala, nós devemos obedecer. Tentar olhar, tentar entender o que está acontecendo é pura perda de tempo. A Bíblia diz que quem repara os ventos jamais semeará. Ele foi. Rompeu as barreiras normais que cercam as pessoas importantes assim e conseguiu chegar diante do rei. Nós somos povo tirado do cativeiro. Deus nos trouxe para aqui para nós vencermos, sermos o povo dele. Você e sua mulher estão transformando isso aqui num terreiro de feitiçaria. Vocês estão ofendendo o Espírito de Deus, estão invocando demônios, prestando cultos a eles. Vocês estão destruindo a nossa nação. Falou o que tinha de falar, e o rei deve não ter dado ouvido. Deve ter dito: quem você pensa que é?
para vir me dar conselho, me exortar. E ele deve ter dito: eu vou lhe mostrar quem eu sou. Eu sou um homem de Deus. Quando a pessoa é enviada por Deus para qualquer missão, ela deve fazer a missão e confessar quem ela é. Essa falsa humildade: Senhor, eu não presto, eu não valho nada, isso é engano do inimigo. Muitos irmãos, quando vão orar, dizem: Pai, eu sou um mísero pecador, um simples verme que rasteja sobre o chão. Não, eu não sou nada disso. Eu era um sujo pecador, talvez o mais sujo, mas fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Isso você tem que falar diante de Deus: sou teu filho, tenho o teu espírito, e estou aqui em nome de Jesus para resolver o meu problema. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Ora, se eu sou a justiça de Deus, eu não posso dizer que eu sou um simples verme que rasteja. Eu não posso dizer que eu sou um sujo pecador. Eu fui, mas agora eu sou nova criatura. Eu tive um encontro com Deus, Deus me limpou, Deus me purificou. O Elias foi claro diante do rei: eu vou lhe mostrar quem eu sou. Veja aqui o que ele disse: segundo a minha palavra. Olha que ousadia. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Rei, eu estou assumindo o controle da natureza. E a partir de agora, só pode procurar com lente bem possante. Só não vai ver um orvalho em nenhuma plantinha. Só pode acreditar que vai vir chuva aí, quando vier o tempo dela. Não vai cair uma gota. Segundo a minha palavra. Tem que ser determinado, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus levou as nossas doenças e nossas enfermidades. Ele carregou com as nossas dores. Pelas suas feridas fomos sarados. Mas enquanto você continuar esmolando uma bênção: Deus, tem misericórdia, me cura, Senhor, me ajuda, eu preciso, Deus não vai lhe atender. Na hora que você acreditar nele: Senhor, muito obrigado, porque Jesus levou as minhas doenças, carregou as minhas enfermidades, e eu vou mandar agora este mal sair do meu pé, sair do meu olho, sair da minha coluna, e vai sair para a tua glória. Segundo a minha palavra, eu estou curado agora, porque a tua palavra já declara isso. Está faltando só a sua. A de Deus nunca mudou, jamais mudará. Segundo a palavra de Deus, você já foi curado, só está faltando segundo a sua palavra. Segundo a palavra de Deus, já não haveria chuva nem orvalho, quando Deus falou com o Elias. Faltava a palavra de Elias agora. Está faltando a sua, meu irmão, para reverter o problema no seu casamento, para trazer a felicidade que você merece, que você precisa, para trazer a saúde que o inimigo roubou, o emprego que ele levou, para trazer a prosperidade, a vida abundante que já é nossa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Rei, eu vou lhe mostrar quem eu sou. Nestes anos, nem chuva, nem orvalho haverá, segundo a minha palavra. O rei deve ter rido. Isso é um lunático, um doido. Que negócio é esse, segundo a minha palavra? Espera aí, ô doido. Vai vir a primavera, virá o verão, as chuvas chegarão. Vamos aguardar.
Meu irmão, tem que ser determinado e confiante. O que Deus já tem falado na sua vida? Poxa, missionário, tem falado coisas bonitas. E por que elas não ocorreram ainda? Se Deus falou, o decreto foi dado, os céus estão preparados para fazer aquilo em você. Quando Ele me chamou aos 11 anos, para estar na televisão, você sabe a história que eu já contei várias vezes, os céus já estavam preparados. Deus precisa das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, das coisas fracas para confundir as fortes. Se Ele tiver chamado em 58, como Ele me chamou, um pregador famoso de uma igreja grande, não era novidade. Se Ele tiver chamado o filho de um rico, e haviam muitos ricos nesse país, eles tinham dinheiro, Ele foi chamar o filho de um pedreiro, que estava de sandália havaiana no pé, que não tinha nem dinheiro para passar shampoo no cabelo, era todo espinhado. É essa que Ele chamou, é você, é a mim, é você que está dirigindo a palavra. Ah, mas eu não posso, missionário, eu sou da raça negra. Vai, está escrito na Bíblia, é isso? Eu sou oriental, está escrito na Bíblia que os negros orientais são inferiores? Eu sou de origem índia, e está escrito que os índios são inferiores? Está escrito que todos nós somos iguais diante do nosso Deus? Acabou, meu irmão. Ah, mas eu só tenho 1,66 m, eu agradeço a Deus que eu sou da estatura normal. Se eu tivesse 1,5 m, estaria da estatura normal. Se eu tivesse 1,80 m, estatura normal. Eu sou o que Deus quis que eu fosse, pessoal. Esse pessoal bobo é que acha que aquela moça que é bem magrinha, que quando anda tem até que andar assim para... Ela que é a moça mais bonita é você, minha irmã. Olha no espelho e agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa pessoa linda que o Senhor fez. Eu tenho os olhos mais perfeitos, a orelha mais linda, o nariz mais bonito, a boca mais abençoada. Você tem que ser o que você é e parar dessa besteira de discriminação. Elias, vá ao Acabe, vou, Senhor. E foi. O Acabe riu. Louco, vão lhe chamar de louco. Firme na palavra. Você vai vencer. Deu o decreto e Deus disse no versículo número 2, ouça a palavra de Deus. O cristão estúpido, ele corre do que Deus está orientando. O cristão sábio está aos pés do Senhor. Não com medo. Não tem que ficar lembrando, Deus, o que eu faço agora? É mais ou menos como você entra numa cidade e diz, senta a cidade para lá. Você pega aquela rua e vai. Mas sumiram as placas, é você ir reto. Na hora que tiver que mudar para a direita ou a esquerda, o poder público coloca uma placa, sendo a cidade para a direita ou para a esquerda. Tem gente que vai, mas anda 3 quilômetros, e diz, estou perdido, não está não. Eu lembro uma vez que nós fomos a uma feira na cidade de Nova Orleans, alugamos um carro no aeroporto, e eu perguntei, como é que eu faço para ir para o centro da cidade? E o cidadão disse, pega essa estrada. Nós pegamos. Estava comigo meu filho e um outro pastor. E disseram, estamos errados. Quem falou com vocês? Mas não tem placa nenhuma, não tinha lá atrás? Tinha, então nós estamos no caminho certo. Na hora que tiver que sair, eles vão colocar outra placa. Ah, mas não tem nada, estamos dando tempo. Calma, fiquem calmos aí. Aí uns 10 quilômetros na frente, ia lá, sendo da cidade para cá. Então é assim. Você tem que ver que Deus é sábio. Às vezes o poder público coloca, alguém vai lá, rouba a placa e dá um problema para a gente. Ou o poder público, o cidadão não mandou fazer a placa, pôs o dinheiro no bolso. Dá um problema para a gente, mas via de regra não, está tudo explicado. Mas com Deus não tem isso não. Deus falou, vai fazendo o que Ele falou. Na hora que Ele precisar, tiver que mudar a direção, Ele dá nova direção. Agora que Ele deu para Elias. Eu estou falando isso porque tem gente que fica todo perturbando o Senhor. Senhor, e agora? O que eu faço? Isso não é confiança. No Salmo 40, versículo 1, Davi disse, esperei pacientemente no Senhor, com paciência.
Isso não significa que Davi cruzou os braços e ficou. Quando ele quiser, ele fala. Não, Deus deu a ordem, ele foi. Paciente, não ficou impaciente. E aí, senhor vai me dar bênção depois? E como é que vai acontecer? Não, meu irmão. Deu a direção, siga. Na hora que ele quiser que você faça alguma coisa, ele vai dar a ordem. Aqui ele deu. Depois, não diz quanto tempo, mas foi depois, veio a Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O que é que fez Elias? Está de brincadeira, senhor? Eu vou ficar agora escondido? Meu irmão, plano de Deus. Ó senhor, o senhor está me mandando para tal lugar? O pregadorzinho bobo diz. Então a mulher dele, que é só um luxo humano, ah não senhor, lá não serve para nós não. Serve. É lá que nós vamos. Tem que ser uma ajudadora idônea. Mas o que nós vamos fazer lá? Obra de Deus. Mas aquele pessoal é bárbaro, então eles precisam de uma pessoa santa lá. Aquele pessoal é pecador, eles precisam de uma pessoa justa. Aquele pessoal é muito pobre, eles precisam de alguém que os ensine a prosperar. Pois Deus está enviando. Elias, vá para junto do ribeiro de Querite, esconde-te ali. Você vai beber do rio e eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Senhor, mas corvo tem inteligência? E se eles resolverem ir para outra parte? Não pergunta nada a Deus. Confie. E Elias ficou ali 3 anos e pouco, meu irmão. Bebia do ribeiro e comia a carne que os corvos lhe traziam todos os dias. Não faltou. Louvou a Deus. E quando até quando? Até Deus mandar. Continue na missão que Deus lhe deu. Não atrapalhe o plano divino. Louvava a Deus, ficava ali. O Acabe ficou louco. Porque começou a fazer muito calor. A chuva não vinha. O pessoal começou a dizer: o que está vendo? Rapaz, nem orvalho está acontecendo. No início o Acabe dizia: não, isso é coincidência. Aquele louco falou, por acaso está acontecendo. Mas a coisa foi ficando apertada. Foi ficando apertada. Rapaz, temos que encontrar esse louco. Elias mandou por todas as nações do mundo. Gastou um dinheirão. Procure esse homem. O pessoal chegava lá, falava com o rei, com as autoridades. O nosso rei mandou procurar aqui um homem. A fisionomia dele é esta, dessa estatura. Ele fala assim. Não passou por aqui não. Correram o mundo todo. E o Elias não era encontrado. A chuva não vinha e o orvalho não caía. Seca completa. Eu penso que às vezes o céu se enegrecia, dava aqueles trovões violentos, e o pessoal devia até festejar: hoje vamos ter chuva. Daí um pouquinho tudo embora, volta a tempestade abençoada. Não tinha. 3 anos e pouco foi passando. Bom, o ribeiro começou a secar. Elias estava lá, Deus estava mandando. Mas missionário, será que ele não se impacientou? Se ele se impacientasse, ele saía da presença de Deus. Mas se a água acabasse, Deus ia fazer ali um poço para ele. Mas Deus tinha outro plano. Versículo número 8. Então veio a palavra do Senhor, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ele era um homem procurado. Se ele aparecesse em público, colocaria a mão nele. Ele deve ter viajado de noite, longe das fazendas, dos cachorros, que sempre denuncia a presença de um estranho.
deve ter passado alguns apertos, mas na presença de Deus, e feliz. Chegando a Sarepta, eu vou encontrar uma fazendeira rica que vai me sustentar. E foi feliz. Às vezes nós entendemos mal o plano de Deus. Deus faz uma promessa semelhante, nós vamos lá, chegamos lá, encontramos, estou te dando o melhor emprego da cidade, encontramos lá um paupérrimo. Não, esse não é. Mas ele não está conseguindo pagar a despesa dele, vai pagar o meu salário? Ô rapaz, vai lá e trabalha para ele, você vai ajudá-lo, ele vai pagar o seu salário, e muito bem pago, quem sabe você vai prosperar ali. Quantas vezes, pessoal? Pessoas que perdem um bom casamento, não, a estatura dela não é interessante, a cor, a cultura, preconceito é em todo lugar. Você chega em um lugar, o pessoal que é lugar de branco, e o pessoal diz assim, ele é mulatinho. Você sabe que na Bahia, pessoal como eu é chamado de galego? Quem é baiano aqui sabe disso. Fala com aquele galego ali, pejorativo, pessoal. Isso é a maior besteira do mundo. Eu sou responsável por ter nascido branco, algum é responsável por ter nascido moreninho. Nós somos mais semelhança de Deus, pessoal. Mas o pessoal divide a gente. Acha que a gente é inferior por causa de um jeito, por causa de outro. Ele é de onde? Ele é do Nordeste. Não é boa, gente. Misericórdia. Tem bandido no Nordeste, tem bandido no Sul, tem bandido aqui, tem bandido acolá, tem de boa em tudo quanto é lugar, pessoal. Não discrimine ninguém. Ele é de qual igreja? Não deve ser boa gente não. Misericórdia. O Elias foi todo feliz. Quando ele está entrando na cidade, o Espírito de Deus convenceu que a pessoa estava saindo. Mas ele olha, não acreditou. Ele viu uma senhora viúva, catando uns gravetinhos, com a cara de fome. E aquela sensação, é a pessoa. Ele chegou, senhora, pois não? Eu sou um homem de Deus, estou vindo aqui com uma missão. Deus falou algo ao meu coração, e eu queria que só me arranjasse um pouco de água. E era quase um desrespeito, ele forte, homem, ela uma viúva. O senhor espera um pouquinho que eu vou buscar, tá bem, homem de Deus? Ele falou, senhor, será que é essa mulher? Faz o seguinte, senhora, traga para mim também um pedaço de pão aí que eu estou com fome. E homem de Deus, o senhor chegou numa hora difícil. Por quê? O senhor está vendo esses gravetos aqui? Estou vendo. Eu os catei, porque na minha casa eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, e na botija um pouquinho de azeite. E eu já tomei a decisão. Vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer. Não tem mais nada. Talvez ela tenha dito, eu confiei em Deus, homem. Eu estava orando um dia, e Deus falou comigo que ia mandar um homem aqui para resolver o meu problema. E o homem não veio. Quando o senhor falou que era homem de Deus, isso eu estou imaginando, não está na Bíblia isso. Quando o senhor falou que é homem de Deus, até o meu coração se alegrou. Mas o senhor, em vez de abrir aí o alforge e me dar um pedaço de pão, o senhor me pede pão? Eu não tenho condição. Deus sabe trabalhar, pessoal. Deus sabe nos dirigir. Deus sabe colocar as pessoas certas diante de nós e nos colocar diante das pessoas certas. Se Ele traz alguém com necessidade, nunca seja mesquinho ou mau e diga, eu não tenho condições. Diga, eu tenho condições de te ajudar. Você foi enviado por Deus. Eu também fui. E eu vou lhe ajudar agora. E Deus vai ser com você. Quando ela falou aquilo,
Veja o que diz aqui o versículo 14. Depois você lê toda a história, se eu for ler versículo, comentar versículo, a gente vai ficar aqui 10 horas. Versículo 14. Versículo 13, melhor para chegar no 14. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Palavra de Deus, irmão, exige fé, confiança, exige ação que uma pessoa normal não faz. Primeiro, nenhuma pessoa, pensando normalmente, iria dizer isso para aquela viúva. Se a população tivesse ouvido aquilo, talvez apedrejasse o profeta. Homem vagabundo, novo, manda ela pegar o restinho da farinha, fazer para ele o bolo, desalmado, deixa a velha fazer o bolinho para ela e para o filho, comer e morrer. Agora, mandá-la fazer isso? Esse homem não é de Deus coisa nenhuma. Ela talvez tenha sido tentada a pensar dessa maneira. Mas graças a Deus que ela confiou na palavra do homem de Deus. Não estou dizendo isso para você acreditar naquilo que nós pastores falamos, mas acredite naquilo que através de nós Deus fala ao seu coração. Lá eu vou voltar aqui, 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se Josafá, em pé Josafá, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você sabe quando a palavra é uma profecia para você, porque ela fere o seu coração e não só ilumina a sua mente. Quando ela é palavra do homem, e se ela é bem caprichada, a pessoa fica alegre, fica em festa, mas o coração não sente. Quando é palavra de Deus, ela fere o coração, e a pessoa sabe que é. Foi profeta, profetizou. Deus falou comigo, e Deus fala. Eu tenho inúmeros exemplos na minha vida, quando Deus usou pessoas para falar ao meu coração. Eu acho que também há milhares de pessoas que dizem: Deus lhe usou missionário um dia para falar comigo. Então a pessoa sabe que aquela palavra foi para ele, como alguns de vocês hoje aqui, Deus já me usou para falar com vocês. Mulher, vai e faz conforme a senhora falou, mas primeiro faça um bolo pequeno para mim. Não cabe com toda a farinha não. E me traz aqui fora. Depois, enquanto eu vou comer, a senhora vai lá e faz, conforme a senhora diz para você e seu filho. E a mulher acreditou, pessoal. O segredo está em acreditar naquilo que Deus fala ao seu coração. Se você não acredita, você pode orar a vida toda que nada acontece. Eu até aconselho você a parar de orar sobre aquilo que você não acredita. Você está perdendo tempo. Vai fazer outra coisa. Você não acredita que Deus vai resolver o seu problema? Então por que você está orando naquele caso? Deus, me perdoe, não vou orar mais. Não acredito. Me ajude a acreditar. Me ensina a acreditar. Mágica? Isso não existe, meu irmão. Não, eu oro que pode ser, não vai acontecer. Jesus foi claro: se credes, verás a glória de Deus. Se não credes, não verás. Não tem jeito, você não vai ver. Não vereis a glória de Deus. Se você acreditar, você verá.
Ela ouviu do homem de Deus. Podia ter pensado: vou ou não vou? Faço ou não faço? Fazer para ele primeiro? Poxa, mas é o restinho que eu tenho? Vou fazer. Versículo seguinte: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ela fez o bolo pequeno, assou e trouxe ele para o profeta. Agora só vai fazer para a senhora. Ué, mas eu quase acabei com a farinha. Quando ela chegou lá, tinha a mesma farinha, a mesmo azeite. Ela pegou e fez, assou. Chegou na outra hora da outra refeição, voltou lá, tinha a mesma farinha na panela, na botija o mesmo azeite. Aí já fez para ele, para ela e para o filho. E foi, e foi, e foi. E por muitos dias. Deus estava naquela panela, Deus estava naquela botija. Meu irmão, hoje Deus pode estar na sua loja, no seu emprego, na sua despensa, no seu coração. Ele quer estar. Ela teria expulsado Deus se não tivesse crido. Você expulsa Deus da sua vida quando você não crê naquilo que Ele fala para você. Acorda, tome uma posição na vida. Senhor, vou seguir a orientação que o Senhor me deu. E siga. O que o Senhor quer? Não, continue fazendo aquilo que Ele falou. Na hora que Ele tiver uma outra direção, sento para a esquerda, sento para a direita. Não tem, continua na rua principal que Ele pôs você. Continua na missão. E a mulher acreditou, e por muitos dias. Aí o Elias foi usado por Deus. Deus disse: Elias, vai e apresenta-se diante do Acabe. Ele foi e apresentou-se. Era um capitão, temente a Deus. Quando o Acabe viu ele, disse assim: ei, você é o perturbador de Israel? Disse: eu não, você e Acabe seu pai. Homem, e disse: tem uma coisa, seu Acabe, vou provar que o senhor está errado. Junta aqueles 400 profetas de Baal, mais 450 do poste ídolo, e leva todo mundo lá para o Monte Carmelo. Eu vou estar lá, eu sozinho do lado do Senhor Jeová, e você com toda essa cambada de sacerdotes que vocês têm aí. Chegou lá, traz todo Israel, vieram multidões. Não tinha medo. Era caçado o inimigo público número 1 de Israel. Está lá o Acabe, seus soldados, os 400 profetas de Baal, 450 do poste ídolo, mais os seus adeptos, a multidão. Elias levantou a voz de Israel, preste atenção. Vou mostrar a vocês hoje por que aconteceu isso. Vou mostrar quem é o verdadeiro Deus. Eu quero que esses profetas aí, que vivem enganando vocês, tomem a iniciativa. Ofereça o holocausto. Clame ao Deus deles, ao Baal. Se o Baal descer fogo e aceitar o holocausto, consumir tudo, nós vamos servir a Baal. Depois que eles fracassarem, eu vou fazer a mesma coisa. E se o Senhor não descer fogo, o Senhor não é Deus. Pessoa que é de Deus tem que estar segura, pessoal. Chega um momento, ou é ou não é, não dá para se enganar. Nós não temos que ter experiências religiosas. Ah, não, misericórdia, é porque Deus não cura mais os enfermos hoje. É que besteira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Eu, o Senhor, não mudo. Esses derrotados aí que ficam mentindo que Deus mudou, que Deus não faz isso hoje, ou porque estão no pecado, porque nunca foram de Deus, nunca conheceram o Deus verdadeiro. Os sacerdotes aceitaram, fizeram lá o altar, puseram lá
a oferenda lá, clamaram a Baal e Baal não respondia, se retalhavam todinho, e Elias até abusava, clame mais alto, gritem, ele pode estar viajando, pode estar fazendo alguma necessidade, sei lá, ele é Deus, ele vai responder. E eles, desesperados, Baal, passavam faca neles, o nosso sangue, ajuda-nos. Passou lá o meio-dia lá, não tinha nada, mas eles, para com esse negócio, passou a hora de vocês. Refez o altar do Senhor, colocou lá o holocausto, para não deixar dúvida, fez um rego em volta, mandou pegar água, encharque bem de água, que eu não quero que ninguém pense que eu tenho um fogo estranho aqui, que eu sou mágico. E encharcaram, a água corria para todo molhado. Senhor, prove que sou o verdadeiro Deus. Lambeu até a água. E o povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias soube se oferecer a Deus. Deus está precisando de pessoas que se ofereçam a Ele. Ele quer usá-las no mundo empresarial, artístico. Ele quer usá-las no ministério. Ele quer usá-las em todos, na educação, em toda parte. Veja o que Deus fala ao seu coração. Ofereça-se e seja uma bênção. E aí vai ser escrito de você. Vamos lá para Tiago, que nós já vimos. Lá no céu vão escrever: Emanuel e Simone, sei lá qual é o seu nome, era uma pessoa sujeita às mesmas paixões que todas as outras. Aqui diz que Elias era também sujeito às mesmas paixões que nós. E o Manuel e a Simone, orando, pediu que não chovesse, pediu essa outra vez, não de cabeça dele. Você não pode pedir aquilo que Deus não falou para você. Ele é o Senhor. Você não pode dizer: Deus, eu quero ser o médico mais famoso dessa cidade, quero ter um hospital maior. Deus chamou você para ser médico? A mim ele chamou para ser pregador. Eu queria ser médico. Não, eu quero você no ministério. Não, Senhor, esqueça, eu quero ir para a Rússia, fazer medicina, voltar, ser o doutor Soares, especialista em visão, especialista em audição, especialista em locomoção, em reprodução, sei lá o quê. Ele quer o que o outro seja. A mim não queria. Ele queria que eu estivesse aqui hoje diante de você. Lá ele programou: preciso de você, Soares, para tal dia, em tal lugar. Vou lhe mandar tantas pessoas de origens bem distintas, diferentes, para você falar do meu amor para elas. Eu estou aqui para isso. A outra ele chamou para ter o hospital, não foi a mim. Outro chamou para eu ter outra coisa. Eu não posso estar onde Deus não me chamou. Aquilo que você sente que Deus está lhe dando, está lhe chamando, é o que o Senhor Deus quer que você faça. Ele era um homem também sujeito às mesmas paixões, não era diferente, não era especial, não era uma pessoa que Deus protegeu. Tentação, você não pode chegar diante do Elias, igual você é tentado, ele foi. Você não pode chegar, é isso aqui, não. Protegeu, não, Deus não está protegendo ninguém, ele trata nós da mesma maneira. Uns são mais fracos, vão para a prostituição, vão para as drogas, vão para a desonestidade, vão para o preconceito, vão para o crime, fraqueza. Deus não criou ninguém para ser criminoso, ninguém para ser um drogado ou vendedor de drogas, ninguém para ser um desonesto. Deus nos criou com a imagem e semelhança dele. Olhe no espelho e diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Elias ouviu a voz, aí ele pediu, ele assumiu o ministério. Ouça a voz, aprenda a vir à igreja sempre, seja uma pessoa não religiosa, mas um praticante da palavra. Eu vou à igreja para ouvir a palavra, eu vou assistir o show da fé para aprender o meu direito, eu vou ler a Bíblia para descobrir quem eu sou, eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. E onde Ele colocar, seja na limpeza pública, colocou, glória a Deus, estou aqui em nome do Senhor, cumprindo a minha missão. Colocou você tomando conta dos presos, estou aqui cumprindo a minha missão.
colocou você sendo aquele que elabora leis. Estou aqui cumprindo a minha missão. Estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Colocou você como dono de casa. Estou criando uma família para ser uma bênção. Deus me chamou para isso. Tenha certeza e vá. Quando for, faça o que Ele tem falado ao seu coração, porque Deus está atrás para confirmar a palavra dEle. Deus não está de lado nem viajando, não é o responsável. O que Ele disse, Ele confirma, Ele garante. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Chamou Elias, e Elias foi homem para dizer ao Acabe: pois escreve aí, seu rei, seu rebelde, não vai haver chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. A palavra de Deus já tinha sido dada. Quando Deus fala ao seu coração, Ele já disse o que quer fazer através de você. O Acabe engoliu seco e viu com os próprios olhos que a palavra da pessoa que crê em Deus se cumpre completamente. Viu Elias ganhar todo Israel, gritando: só o Senhor é Deus. Ele acabou com aqueles profetas todos na hora. Mostrou para Israel um simples morador de Gileade, homem normal da vida, como eu e você. Deus está escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Está escolhendo entre eu e você. Assuma, e você será uma grande bênção. Deus quer se realizar através da sua pessoa. Vamos ficar em pé agora? Você que me assiste em qualquer lugar, fique em pé também. Responda a Deus agora. Você já sentiu vontade de se converter, de se reconciliar, de se consagrar a Deus? Essa é a sua oportunidade. Curve a cabeça e feche os olhos. Você que quer se acertar com Deus, ainda não é salvo e quer dar vida para Jesus, diga: Pai, eu recebo o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, como meu Salvador. Jesus, a partir de agora, eu sou teu. Todos que querem o perdão de pecados, digam: Pai amado, eu te confesso todos os pecados que tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente. E eu te peço, perdoa-me de todos eles. Eu vou orar por você agora. Pai, como ministro da tua palavra, eu abençoo todas essas pessoas que neste momento aceitaram a Jesus, pediram perdão de pecados, e aí se inclui, ó Deus, o pedido de reconciliação. Porque como uma pessoa quer ser perdoada se ela não se reconcilia com o Senhor? O afastar-se da tua casa é a grande rebeldia. E essa pessoa está dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo nessa vida. E como ministro do Evangelho, eu declaro que quem aceitou Jesus como Salvador e Senhor está salvo. Quem confessou os pecados e pediu perdão está perdoado. E quem pediu a reconciliação está reconciliado. Estas pessoas passaram da morte para a vida. E você diz: obrigado, Jesus. Agora olhem para mim. Eu quero orar com vocês agora. Ô meu irmão, Deus vestiu você com um poder nesse momento. Hoje nós não tivemos aqui nesse nosso programa, nesse nosso culto, testemunho, novela da vida real. Não tivemos perguntas, não tivemos abrindo coração, não tivemos nem musical, mas tivemos aqui a presença de Deus. E Deus quer operar com você. Você agora está preparadíssimo para receber o seu milagre.
no mínimo, Deus vai começar a sua cura agora. Olha assim em suas mãos e diga: Pai, em nome de Jesus, eu te ofereço as minhas mãos e te peço, coloca, Senhor, nestas mãos o teu poder. Agora coloque essa mão sobre a dor, sobre o problema, o defeito físico. Se não for possível, coloque sobre o coração, sobre o ouvido surdo, olho cego, caroço, hérnia, e diga: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Eu exijo, todo mal saia do meu corpo. Agora, em nome de Jesus, meu corpo fique curado. Agora deixe o missionário Soares orar. Pai, eu venho a Ti agora, em o nome de Jesus, em favor de todas essas pessoas. Eu dei a Tua palavra. Eu oro por quem está aqui e quem está, ó Deus, em qualquer lugar desse mundo orando comigo agora. Desça sobre essa pessoa e opera o milagre que ela precisa. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo na vida dessa pessoa. E eu digo: espírito do sofrimento, escuta-me agora, pega tudo que é seu e saia desta vida. Eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Todo espírito de doença está amarrado agora, está acorrentado, e eu digo: sai agora para nunca mais voltar. Todas as dores, caroços, hérnias, surdez, cegueira, paralisia, sequela de acidentes, de AVC, de trombose, qualquer tipo de sequela, sai agora. Qualquer defeito, eu estou mandando, eu estou ordenando. Eu assumo agora a autoridade e digo a você: câncer, saia dessa pessoa. Caroços, saiam agora, que estão nos rins, na tiroide, nas partes íntimas, em qualquer lugar. Saiam em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus.